aqui. Ô Anderson, você falou da gente resolver essas dúvidas depois da aula hoje, mas depois da aula agora eu não posso, viu, cara? Por isso que eu não respondi, na verdade. Ontem eu não tinha certeza ainda. Mas vamos marcar pode marcar algum horário amanhã pra resolver a tua dúvida lá que eu não consegui ver, certo? As outras, a 1, 2, 3 e 5 eu espero que tenha ajudado já, mas a tua dúvida 4 lá a gente fala depois. Beleza? Então tá bom. Pessoal, mano, tá legal. Pessoal, boa tarde para quem tá entrando agora. Deixa eu ver, tem bastante gente já. Vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Antes disso, na verdade, só para a gente dar os avisos, né, de sempre. A prova ficou, então, para quinta que vem, no horário da aula, tá? A gente faz a prova quinta que vem. Eu é, é, acho que dá para começar a prova às 8h50, sem problemas, terminamos às 10h30. Normalmente o que eu faço é o seguinte, só para vocês não serem pegos de surpresa. O que eu costumo fazer é, eu crio uma tarefa, certo? Que começa às 8h50 e termina às 10h30. Matheus, 1h40, certo? Eu crio uma tarefa que começa às 8h50 e termina às 10h30. E aí vocês fazem do mesmo jeito que vocês fazem a lista, tá? Eu posso até dar uns 10 minutinhos a mais, porque eu sei que vocês têm que fotografar e submeter a resposta, né? Então, assim, você resolve no papel, igualzinho uma lista, só é como se fosse uma lista com 1h30 de duração, 1h40 de duração. Eu dou uns minutinhos a mais para você ter tempo de fotografar a lista e tal. Né? Tenta usar o seu tempo, tá? Tenta usar o seu tempo, que eu digo tenta fazer tudo no tempo que está alocado, porque dá, entendeu? É para dar, certo? É para ser suficiente. Se você tiver dificuldade, ainda está um pouco devagar na resolução, isso é uma coisa boa para você treinar essa semana, sabe? Ficar um pouquinho mais rápido, né? Talvez não precisar ficar consultando tanto as tabelas, certo? Porque assim, eu não tenho como impedir você de consultar. Eu gostaria que vocês ligassem a câmera durante a prova. Isso é uma coisa que eu coloquei no plano de ensino, mas eu sei que, sabe, é pedir demais. Eu não tô na casa de vocês para ver o que vocês estão fazendo. Mas mesmo que você, mesmo que você saiba de cabeça, ou mesmo que você possa consultar, talvez não seja do teu interesse consultar demais, certo? A prova não vai ser tão curta assim também que você pode. é, é, Poxa, deixa eu abrir o slide aqui, né? Como é que era esse negócio mesmo? Isso eu não quero que dê, certo? Então, eu fiz isso em sistemas digitais semestre passado e vou tentar deixar o tempo da prova bem certinho para você, para dar tempo de fazer, mas não dar tempo de abusar, entendeu? Abusar do privilégio de uma prova à distância. Não é o ideal, longe disso, eu odeio esse negócio, mas é assim que vai ser. Matheus, nossa aula é 1h30, 1h10, perdão. Então é a quinta que vem a 1h10. Por que eu tô falando 8h50, gente? É porque eu tô muito acostumado a dar aula de lógica às 8h50. Sempre foi de manhã, lógica. Desculpa, cara. Obrigado pela. No horário de aula, certo? Quinta que vem no horário de aula. Perdão, gente. Eu vou escrever aqui. Vou digitar até para desconfundir se eu confundir alguém. Não, vocês têm que me falar essas coisas, gente. Se a gente tá na aula, eu vejo na cara de vocês o espanto, né? E eu sei que eu tô falando coisa errada. Mas pela internet vocês têm que me falar. Prova 1, quinta-feira, dia 26/11, às 13h10. Tá, entendi agora. No horário de aula, certo? Espanto EAD, né? Ninguém te ouve gritar, certo? Porque você tá sozinho na sua casa. Mas eu sei que. Tudo bem, desculpa a nossa falha aí. Que mais? O conteúdo da prova, então, para lembrar, vai até terça. A aula de terça eu não postei ainda, eu vou postar, certo? Mas quem estava aqui já sabe, né, do que se trata, já aproveitou. Se você faltou, eu vou tentar postar o quanto antes para você não ficar muito tempo sem ela. Também. O que eu passei na terça não tem nada de novo, tá, gente? O que eu passei na terça é só uma introdução à dedução natural, mas não deixa de ser aplicação de tabela verdade, tá? E vai cair na prova também, certo?
eu acho que a gente tá num ponto bom, sabe? Num ritmo bom. Metade da disciplina terminar a tabela verdade. É mais ou menos a ideia, tá certo? A gente tem que compactar, dar aulas extras, mas eu acho que tá funcionando. Tá funcionando. A primeira experiência é EAD, lógica, BSI Monte Carmelo. Se vocês tiverem alguma questão, continue me mandando. Tem bastante gente me mandando pergunta no chat aí. Fala com o monitor, né, sabe? Especialmente na segunda-feira. Não deixe de ir, sabe? Ele vai estar lá para atender vocês. Que mais? Mais algum recado, pessoal? Que eu não tô lembrando? Acho que não, né? Eu já tô gravando a aula? Tô. Então é bom que isso aí fica registrado. Como é que compartilha aqui a tela? Então, começamos na terça a falar de dedução natural, só que a gente falou de dedução natural à luz da. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai confundir vocês. Mas à luz da. A gente falou de dedução natural à luz da tabela verdade, certo? O que nós queremos fazer agora é dedução natural à luz da. Demonstração de argumentos à luz da dedução natural, certo? O que é dedução natural? Para quem veio, a gente já discutiu isso, não vou repassar tudo, mas a ideia da dedução natural é que ela representa muito bem a forma como a gente raciocina, certo? Se você for implementar uma IA que, uh, por exemplo, o exemplo clássico, né, que eu dei na terça é aquela IA que conversa com você. Todo mundo já usou um programinha na internet que você é uma IA que você digita alguma coisa, ela te responde, certo? E aí ela tem umas respostas meio enlatadas, né? Você pergunta assim: que time você torce? E ela fala: eu gosto muito de esportes, né? Por quê? Porque ela interpretou. A IA tem limites, certo? Ela consegue interpretar o assunto que você está falando baseado nas palavras que se você usou. O cara falou torcida, time, opa, ele deve estar falando de esporte. Então ela vai falar a resposta dela sobre esportes, né? E ela costuma jogar a peteca para você não reparar que ela não tem muito a dizer. Já percebeu isso? Eu falo ela porque é a IA, é feminino, né? E normalmente é uma mulher, não sei por quê. Que eles põem um avatarzinho de uma mulher. Mas aí é sempre. Mas aí, o que ela fala mesmo? Ela fala uma coisa do tipo: eu gosto muito de esportes, e você, né? E aí você, né, desabafa lá, né? Ela é uma ótima psicóloga, porque você fala, e ela só dá a resposta enlatada. Pelo assim, nossa, que interessante, muito bom, né? É, mas a ideia, pessoal, é que se você for fazer um programinha desse, você não vai fazer, você vai fazer uma coisa parecida com tabela verdade, tá? Existe um método que eu vou passar numa aula extra que se chama método dedução, que é um método bem padronizado, assim, bem quadradinho para você fazer lógica e fazer dedução, certo? Você pode implementar o método da resolução. Você pode optar por fazer usando programação lógica, certo? O pessoal de Uberlândia tem como matéria obrigatória programação lógica, certo? Que provavelmente você vai ver a linguagem Prolog. É uma linguagem bem legal, com outro paradigma, vale a pena ver. Aqui em Monte Carmelo ela é optativa, tá certo? Mas é uma matéria bem interessante que parece muito com lógica, que usa os conceitos de lógica e de forma dessa forma aí, certo? Eu te dou um conjunto de fatos que são verdade e eu consigo descobrir que outros fatos são verdade. Você consegue fazer isso, por exemplo, com a tabela verdade, certo? Eu te dou um monte de frase e pergunto quem foi o cara que roubou a lâmpada do Aladim. Lembra do exercício da semana passada? Ou seja, eu estou te dando informações e você está deduzindo novas informações. Usando o quê? Tabela verdade. Tá? Mas provavelmente no computador você não vai fazer uma implementação de tabela verdade exatamente. Você vai fazer o método da resolução, ou usar Prolog, alguma coisa assim, mas todos esses métodos usam esse sistema mais padronizado. O que é a dedução natural? A dedução natural, por outro lado, ela é muito mais parecida com a forma que a gente pensa. Com a forma que a gente pensa. Tá? E eu vou dar uns exemplos e vai ficar um pouco mais claro. Mas entenda então que até agora a gente estava falando de tabela verdade, e a partir de agora a gente vai falar de dedução natural. Qual que é a grande diferença dos assuntos? Tabela verdade, eu faço uma tabela que me mostra quando que uma fórmula é falsa ou verdadeira. Falsa ou verdadeira, certo? A gente está fazendo isso até agora. Dedução natural, cara, a diferença é que nós vamos usar um método que me dá regras para, a partir de um conjunto de verdades, você descobrir outras verdades, certo? Mas e o falso? E quando uma coisa é falsa? Tudo bem, é fácil. Quando uma coisa é falsa, sempre que eu digo para você que uma coisa é falsa, você sabe que tem uma coisa que é verdade, certo? Se eu digo está chovendo, você sabe que
Desculpa, se eu digo para você que é falso que está chovendo, você sabe que é verdade que não está chovendo. Não é isso? Se eu digo que é falso que eu passei em lógica, eu estou dizendo que é verdade que eu não passei em lógica, por exemplo, certo? Se eu digo que é falso que minha camisa não é vermelha, eu estou dizendo que é verdade que minha camisa é vermelha, entendeu? Então sempre que eu digo alguma coisa para você, então assim, em dedução natural a gente vai trabalhar com isso. Eu te dou um conjunto de verdades agora e a gente descobre outras verdades derivadas dessa. E chama a dedução natural, só para fechar essa introdução, chama a dedução natural porque é muito parecido com a forma que nós pensamos, tá? Que nós raciocinamos. Tudo bem, gente? Jean perguntou, Prolog seria uma introdução a IA? Cara, eu tive IA na faculdade e foi Prolog em cima de Prolog. Então sim, a resposta é sim. Tem a ver com IA, bastante a ver com IA. É uma forma de introdução a IA, tá legal? Mas é uma linguagem de programação que a gente chama Turing completa, certo? Ela pode fazer tudo. Tudo que você pode fazer com C, você pode fazer com Prolog. Tudo que você pode fazer com Prolog, você pode fazer com C. Tá certo? Programação é assim, né? Essas linguagens, elas existem não porque elas fazem coisas a mais, né? O Java faz coisa que o C não faz. Estritamente falando, não. Tá? Estritamente falando, não. O que o Java te é estruturas de programação que facilitam a tua vida e te permitem uh, elas facilitam para você a situação, certo? Elas não facilitam para o computador, elas não deixam o computador fazer nada que ele já não sabe fazer. Teoricamente, se você quiser programar tudo em assembly ou programar tudo com zeros e uns, você pode e não tem limite, certo? Para o que você pode fazer. Não tem limite teórico. Só que o nosso cérebro não consegue pensar em zeros e uns, você não funciona assim, certo? Como a linguagem assembly é muito crua, muito roots, né, muito próxima dos zeros do computador, pro computador é uma beleza, né? Zeros e uns, é o que ele entende já de qualquer forma. Mas para nós não, cara. A gente não. É difícil da gente embalar nossa cabeça em volta dessas ideias. Ainda mais se eu for fazer um projeto, sei lá, um jogo hoje. Triple A que o pessoal fala, né? Que, sei lá, um Skyrim da vida. Vai quantas pessoas na equipe de desenvolvimento? Tem pelo menos 50 só na parte de desenvolvimento, de programação e tudo mais. Certo? Tem 50 pessoas lá. Então, como é que você vai botar 50 pessoas para programar um negócio sabe, na Samsung o código tinha centenas de milhares de linhas quando eu trabalhava lá. Como é que você vai botar todo mundo para programar em assembly centenas de milhares de linhas? Ninguém entende mais nada, certo? O código não, é impossível de entender. E naquela época que eles falavam assim, bom, esse cara não tá entendendo o código, eu vou despedir ele e contratar alguém que entenda, né? Hoje não, hoje a gente entende que, tipo, poxa, quanto mais... Esse cara entende o código assim, ele é esperto. Mas um código em Java, ele vai entender mais ainda e vai ser muito mais produtivo. Produtividade é o nome do negócio, certo? As tais bibliotecas que facilitam a nossa vida também, né? As bibliotecas facilitam pra caramba, mas até a linguagem, cara, tem linguagem que facilita pra caramba e tem linguagem que dificulta a sua vida, né? Todo mundo... vocês estão fazendo IPC, vocês vão ver que em C é um suplício, cara, trabalhar com string, por exemplo. Se eu falar para você, compara essas duas strings, ou então vê se essa string, sabe? Não sei se você. String é uma sequência de caracteres, né? O cara digitou um negócio no teclado, deu enter, isso é uma string. Vê se essa string tem tem tal caractere. É muito chato de fazer isso. Não é impossível, não é difícil, nem é difícil. Mas é uma coisa tão simples que devia ser mais fácil. Agora vai fazer isso em Java pra você ver, né? Java é muito fácil. O pessoal fala que você quer fazer um Pac-Man em Java, você vai lá e import Java. Ou import Pac-Man. Né? Ou eu quero fazer um programinha de loja de supermercado. Import Supermarket Store. O pessoal fala isso, né? Que o Java tem tudo, é só você importar as coisas que ele tem pronto. E é meio assim mesmo. É mesmo assim. Tem muita gente que não gosta de Java e tem várias coisas problemáticas em Java. Uma delas é o peso desgraçado dele, né? E a Oracle que gosta de ficar metendo atualização no teu computador igual um vírus, mas ele é uma linguagem muito boa, cara. Em termos de linguagem eu gosto muito, assim, a linguagem mesmo, a sintaxe e tudo mais, eu acho um chuchu. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu tô dizendo que tem a ver com IA, tem a ver com IA o que a gente vai falar, tem a ver também com a forma que a gente pensa, que a gente deduz as coisas, né? Aquela famosa, a história lá do eu não vou usar o silogismo do Aristóteles porque por motivos que eu vou explicar daqui a algumas semanas. Mas é a história do exemplo que eu sempre dou, certo? Se está chovendo, então a rua está, vou abreviar aqui para caber, molhada. Comecei a escrever do meio da tela.
Né? Isso aqui eu vou chamar de 1. Eu vou chamar de premissa 1. Eu vou chamar de premissa 2. Está chovendo. Isso aqui é só um exemplo de dedução natural mais simples possível, tá? Só pra gente entender o que quer dizer dedução natural. Está chovendo. Portanto, o quê? O que eu posso concluir aqui? Eu tenho duas premissas, certo? Ou seja, duas coisas que eu considero verdade. É isso que premissa quer dizer. São coisas que eu estou partindo do pressuposto que elas são verdades. Então, eu estou dizendo que é verdade se está chovendo, então a rua está molhada. Certo? Não tem exceção para essa regra aqui. Eu, pelo menos, não estou falando de exceção nenhuma. Estou assumindo que isso aqui é verdade sempre. E aí, isso aqui é verdade também, que está chovendo. Então, minha conclusão, eu vou chamar de C aqui. Ou pode chamar de linha 3, se você quiser, mas entenda que não é premissa, agora é conclusão. Né? Essa barra que a gente coloca aqui, essa linha horizontal, ela meio que significa portanto, certo? Tudo que está para baixo da linha é conclusão, tudo que está para cima da linha é premissa. Então, a partir dessas premissas, por a conclusão, a rua está. Opa, isso. Perdoa minha letra, eu sei que vocês estão entendendo. Porque é um exemplo bem simples, né? A rua está molhada, beleza? Se eu for escrever isso aqui, como é que fica a escrita disso aqui? A escrita disso fica assim: A implica B. A, portanto, B. Isso aqui, pessoal, é um resultado importante, cara. Ele serve para várias coisas, certo? Ele serve para tudo. E ele tem um nome, até ele é tão importante que ele tem um nome famoso, que é o modus ponens. Isso aqui é o tal do modus ponens, certo? Se isso aqui existe, se tem essa regra aqui, premissa 1, premissa 2, dando essa conclusão, e se ela vale sempre, será que não tem outras regras iguais a essa? Será que não tem outras regras tipo essa aqui? E a verdade é que tem. A gente tem várias regras e a gente tem regras de dedução natural e regras de equivalência que me mostram que a partir de certos conhecimentos eu posso extrair outros conhecimentos. E a gente mostrou que isso aqui era verdade usando a tabela verdade. Certo? A gente mostrou que isso aqui é verdade usando a tabela verdade. Se você tiver dúvida de como faz isso, tem que assistir a aula de terça. Eu não postei ela ainda, eu vou postar. Mas na aula de terça a gente viu como é que faz esse negócio. Qual que é a ideia do argumento válido? Isso aqui é um argumento válido, a gente chama. Esse modus ponens é um argumento válido clássico, certo? Ele tem até nome. Como é que eu sei que ele é um argumento válido? Eu consigo garantir para você, e eu fiz isso por tabela verdade, é isso que a gente fez na terça, que sempre que as premissas são verdade, a conclusão vai ser verdade. Sempre que as premissas são verdade, a conclusão vai ser verdade. Qualquer coisa vai lá e olha a aula de terça pra você lembrar disso. Mas então, tem só esses caras aqui? Não, tem várias outras formas. Tem várias outras formas desse cara aparecer, tá certo? Esse cara para mim não aparece só assim. Esse cara para mim, ele tá no formato qualquer coisa indicando qualquer outra coisa. Se eu tenho qualquer coisa é verdade, portanto, a segunda coisa é verdade. Tá? Tá nesse formato aqui, certo? Qualquer coisa que eu preencher aqui, e qualquer coisa que eu preencher e aqui, vai funcionar esse argumento. Então, o jeito que eu gosto de ver o modus ponens é o seguinte: sempre que eu tenho uma coisa implicando outra coisa, e eu tenho a coisa da esquerda como verdade, eu sei que a coisa da direita, eu posso concluir, debaixo da barra aqui, que a coisa da direita também é verdade. E a partir disso você consegue sacar que uma coisa desse tipo aqui é modus ponens também. Quer ver? Eu tô procurando espaço para escrever aqui. Já escrevi um monte nesse slide aqui, tá acabando o meu espaço. Mas se eu tiver uma coisa assim, sei lá, não há que implica B e C. Ó, eu tenho um implica. Como é que ficaria o modus ponens aqui? Como é que fica esse cara aqui com essa cara? Eu tenho uma coisa implicando outra coisa. Uma coisa implicando outra coisa. Se eu tenho a coisa da esquerda, portanto, eu consigo tirar a coisa da direita. Tá? Isso aqui também é modus ponens. Isso aqui também é modus ponens. Tá? E aí é... E é assim que eu consigo fazer argumentos mais complexos, certo? Isso aqui é um argumento simples, né? Ele aparece de vez em quando, mas nem sempre as coisas estão bonitinhas dessa forma. Às vezes elas estão desse jeito. Como é que é um argumento desse tipo aqui? Vamos botar um valor em A, B e C e ler essa frase. Seria uma frase assim. Uh, se não chover, então vamos jogar bola e certo? Se não chover, então nós vamos jogar bola e ir no cinema. Não choveu, portanto o quê? Portanto, fomos jogar bola e fomos no cinema. Ou a gente vai jogar bola e a gente. Perdão. A gente vai jogar bola e a gente vai no cinema.
Tudo bem? Então, essa estrutura aqui também é modus ponens. Então, esse é o grande traquejo que você tem que pegar, cara. Você tem que pegar o traquejo de olhar para essa linha e ver que isso aqui é um negócio implicando outro negócio. E que isso aqui é o negócio da esquerda é verdade. Se o negócio da esquerda é verdade, não importa que tenha uma negação aqui, certo? Aqui eu tô falando que não há é verdade. Então aqui eu tô falando que não há é verdade também, certo? Não importa que ele tá negado, né? Como alguém falou, não importa que é negativo, certo? O que importa é que tá implicando esse treco aqui, tá implicando o treco, vou botar em rosa aqui, o treco da direita. O treco amarelo implica o treco rosa. Se o treco amarelo é verdade, o treco rosa tem que ser verdade. Tudo bem? Ficou claro, gente? É importante entender isso, especialmente nessas situações aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui, velho. Me diz aí, eu tô falando sozinho há muito tempo. Me diz se tá tudo bem. Fala ok aí no chat, por favor. Só pra eu saber que você tá feliz. Mano, esse pontinho tá me irritando, cara. Ai, caramba. Um pontinho branco aqui que eu cobri ele e acabei de apagar o que tava cobrindo ele. Vamos lá. Deixa ele quieto aí. Deixa eu voltar pro lápis aqui. Tudo bem até agora? Ok. Valeu. Alguém falou alguma coisa que eu pulei, batido, passei, como sempre? O Anderson falou umas coisas de programação, né? A gente tava conversando. É isso aí. Se liga nesse exemplo agora, presta muita atenção nisso. Posso aplicar modus ponens nisso aqui? Tá torto, viu? Desculpa. Posso aplicar modus ponens nisso? Ó, eu tenho que. Aqui eu tenho A implica B. Tudo bem, tá? Tem uma negação do lado de fora. E aqui eu tenho A. Pode aplicar modus ponens ou não pode? A resposta é, presta atenção, não pode. Não pode aplicar modus ponens aqui. Por quê? Qual a diferença disso aqui para isso aqui? Porque aqui pode aplicar modus ponens e aqui não pode. Porque na primeira linha vai ser não há e na segunda há? Eu não posso fazer tipo uma distributiva com essa negação aqui, viu, cara? Isso eu não Não? posso. Não Ah, pode. tá. A gente vai. Eu não expliquei isso ainda, mas a gente vai ver que não é equivalente. Se você quiser, faz o teste depois. Pega isso aqui. Quem que tá falando? Desculpa. Só pra... Já. Ô, Jean, se você quiser. Desculpa, viu, cara? Eu vou ter que ficar perguntando, porque pelo rosto já é difícil de Não, lembrar. não, Pela tranquilo. voz. Então, você me perdoa mesmo. Ó, Não, se tranquilo. vocês me veem na rua, vocês iam me reconhecer? Eu acho que não. Ó, então assim, dá pra isso aqui, faz a tabela verdade disso aqui e disso aqui, você vai ver que não é igual. Ah, Nem isso aqui, sim, é nem verdade. isso aqui, nem isso aqui. Pode fazer Aí essas se três fosse. tabelas verdade, você vai ver que elas são todas diferentes. Essas três tabelas. Então não tem equivalência aqui. Tem outras equivalências que a gente vai discutir, a gente vai chegar lá. Tá? Tem jeito de transformar isso aqui numa coisa equivalente, parecida, sem parênteses, por exemplo. Mas a gente vai chegar lá daqui a algumas aulas. Ah, é verdade, eu implico. Mas se fosse outro conectivo, daria, não daria? Por exemplo, o E, poderia fazer? Você está falando se isso aqui Se ao invés de fosse implica. é igual a isso aqui? Você está vendo minha tela, né? Isso Isso. aqui faz a tabela verdade. Você vai ver que não é também, cara. Não é. Eu Não. já vou adiantar para ninguém ficar sofrendo sem conseguir dormir de noite. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Quando você faz, você pode até. Ah, verdade. A Eu tô gente não chama de confundindo. distributiva, tá? Isso aqui, você pode fazer essa distributiva aqui entre aspas, bem entre aspas mesmo. Fazer essa distributiva dessa negação? Pode, entre aspas, tá? Só que aí você tem que inverter o operador. O E vira O. Se fosse O, virava E. Entendeu? Você tem que inverter o operador. Se fosse E, vira O. Se fosse O, virava E. Oi. Assim, verdade que é E, então aí vira um, Desculpa, cara, né? cortou um pouquinho. Eu não entendi. Você pode repetir? Você está dizendo de fazer vamos dizer assim, a distributiva, né? Seria como se a gente dizendo, não é verdade que é E, ou não é o caso que é E. E aí a gente. Você tá falando, interpretando isso aqui em termos de frase? Seria uma coisa assim. Não é verdade que eu, sei lá, eu passei em lógica e passei. Vamos usar o exemplo que eu odeio usar os mesmos exemplos, mas é difícil de pensar na hora. Não é verdade que eu passei em lógica e programação. Então, ou eu não passei em lógica, ou eu não passei em programação. Deu pra ver? Se você fizer a tabela verdade disso e disso, agora você vai ver que elas são iguais.
Elas são iguais. Isso sim, elas são iguais. Tá? Isso aqui, essa igualdade aqui tem nome, inclusive. Essa igualdade se chama Lei de De Morgan. Mas isso aqui eu tô me adiantando, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho que eu digo, não hoje, mas em breve. Tá? Essa igualdade, ela existe, ela é muito importante. Se você quiser fazer uma distributiva, bem entre aspas, tá? Distributiva da negação aqui, você pode fazer, você só tem que inverter o E para O, e se fosse O, virava E. Se fosse I, virava E aqui. Tudo bem? Mas depois eu vou voltar nisso, tá? Então deixa isso pra lá por enquanto. A minha pergunta é, por que, então assim, Jean, boa tentativa, mas é mais ou menos por aí. Por que isso aqui não é De Morgan? A resposta, cara, o segredo do negócio tá na... Deixa eu fazer de rosa, vai? Vou fazer um rosa mais avermelhado. O segredo está nas subfórmulas, tá? Olha isso aqui, essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, ela é, em última instância, uma coisa implicando outra coisa. Essa fórmula aqui, o implica não é a fórmula. Essa fórmula aqui é a negação de um negócio. É a negação de alguma coisa. Certo? Em outras palavras, se eu for escrever as subfórmulas desse cara aqui, como é que elas vão ficar? Vamos lá. As subfórmulas desse cara aqui. Vocês lembram como é que é o negócio de subfórmula? Ó, subfórmula é aquele negócio que te ajuda a fazer a tabela verdade, né? Você vai resolvendo. A questão é que eu vou resolver um operador de cada vez, certo? Eu vou resolver um operador de cada vez e seguindo a precedência dos operadores que está aqui. A precedência é não, implica, equivale, e ou, certo? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o último. Esse aqui é o primeiro, maior. Epa, eu escrevi 10, né? Esse aqui é o primeiro, maior prioridade, e esse aqui é o quinto, última prioridade, tá certo? Como é que fica as subfórmulas desse cara, então? O que eu resolvo primeiro aqui? Bom, eu vou escrever minhas subfórmulas são A, B, C, que mais? Depois, o que eu resolvo aqui? Depois eu vou resolver o não A, certo? Depois posso resolver o implica? Ainda não. Eu tenho que resolver o quê? O que está dentro do parênteses primeiro. Né? Depois, então, do não A, eu posso resolver o B e C. Tanto faz, né? Eu podia resolver o B e C antes do não A, ou não A antes do B e C. Isso aqui tanto faz. Mas o que não tanto faz é que eu preciso disso aqui, preciso do não A, e eu preciso disso aqui, preciso do B e C para fazer o quê? Para resolver o implica. Olha só, o implica é a última coisa que eu faço. Isso é importante. Que eu peguei esse não A que eu já fiz, botei o implica e peguei o B e C que eu não tinha feito. Tudo bem? Olha só. A cada passo eu escrevi minhas variáveis e aí depois eu adicionei um operador de cada vez. Primeiro a negação, depois o e por último o implica, certo? Deu para entender, gente? Me diz aí se tá legal. Então, assim, o que tem, por que esse cara aqui dá para aplicar modus ponens? Porque ele é, a última coisa que eu estou fazendo nele aqui é um implica. Ele é um implica, essa fórmula aqui. Essa fórmula é, em última instância, tudo bem, tem o operador e aqui, tem o operador negação aqui, mas a relação dominante aqui nessa fórmula é o implica, certo? É uma coisa negada, tudo bem, mas é uma coisa implicando outra coisa. Nessa fórmula, olha a diferença. Eu tenho uma coisa implicando outra coisa? Nessa fórmula aqui? Nessa fórmula, quais são as subfórmulas? Vamos fazer as subfórmulas da Fórmula 1 aqui. Como é que fica a subfórmula desse negocinho aqui? Fica, primeiro, A, depois B, depois o quê? A negação tem precedência, mas a negação está fora do parênteses. Então eu vou resolver o parênteses primeiro. Olha o implica aqui. E depois que eu tenho esse implica, eu posso fazer negação desse implica. Então, o que essa fórmula é? Qual que é o operador dominante aqui nessa fórmula? O operador dominante, isso aqui não é um termo técnico, tá? É só um jeito de. Esse negócio de operador dominante é só um termo que eu gosto de usar para facilitar a nossa vida. O operador dominante aqui é essa negação aqui, certo? Isso aqui é uma negação. Isso aqui não é um implica. Isso aqui é uma negação, essa fórmula inteira. Ela tem um implica, mas ela é uma negação. Então eu não posso aplicar modus ponens aqui. Eu só posso aplicar quando eu tenho implica e quando eu tenho o lado esquerdo do implica como verdade. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode aplicar modus ponens em um pedaço da fórmula. E nenhuma das regras de dedução natural que a gente vai ver, você pode aplicar em um pedaço da fórmula. Sabe? O que eu estou dizendo é assim, você não pode ignorar esse cara aqui.
Você não pode ignorar ele e aplicar modus ponens com um pedaço da fórmula. Não pode fazer isso. Deu para entender até agora? Me dá um OK 2 aí. OK number 2. Por favor. Mesmo? Estão sendo sinceros comigo? Então tá bom. Então não dá para aqui não tem o que concluir, pelo menos por enquanto, tá? Não com modus ponens. Eu não concluo nada aqui. Botei um X aqui porque isso aqui não me deixa eu tirar esse monte de risco que eu fiz aqui. Essa fórmula aqui não me leva a lugar nenhum, do jeito que ela tá, não. Do jeito que ela tá, não me leva. Tá? Eu posso até transformar isso aqui em outra coisa, a gente vai ver isso mais pra frente. Tá? Quando a gente vê regras como De Morgan. Dito isso, então, eu tenho essa regra aqui que eu acabei de passar para vocês, que é o modus ponens, ela pode aparecer em várias formas, papapá. Existem outras regras que podem aparecer de outras formas? Existem. Vamos usar elas, então. E eu não quero falar de todas hoje, tá, pessoal? Eu quero falar de algumas só. Vamos começar por uma parte delas. As regras estão aqui. Estão aqui. Essas são as 8 regras. São 8? São 8 regras de dedução natural que a gente vai usar, tá? Até agora. E a gente vai colocar as conclusões juntas dela, porque eu sei que você pode fazer a tabela verdade e meio que descobrir por você mesmo, mas eu sei que você sabe, certo? É intuitivo para nós isso. Por exemplo, o modus ponens a gente já fez. Eu tenho A implicando B. Não importa se A é uma fórmula, uma subfórmula maior, não importa. E eu tenho B aqui. Não importa se B é um negócio negado, se B é um trambolho muito maior, não importa. O que importa é que eu tenho uma coisa implicando outra coisa. O implica pega a minha fórmula inteira, certo? O implica com o operando esquerdo e o operando direito dele é a minha fórmula inteira. Calma. O implica com o operando esquerdo e direito dele é a minha fórmula inteira, certo? Implica. Se eu tenho isso, eu tenho que B. A única coisa que eu vou sentir falta é dessa luzinha aqui quando eu voltar da aula. É de poder mudar de cor, papapá, muito legal. Parecido com ele é o tal do modus tollens. Modus tollens, certo? Primeiro, se você estiver se perguntando de onde vem esse nome, modus ponens e modus tollens, eu escrevi bem pequenininho aqui, tá, gente? Me perdoe. Mas só para caber mais coisa na tela aqui. Modus ponens quer dizer provar afirmativamente. Modus tollens vem do latim também e quer dizer provar negativamente. E o modus tollens é o contrário. O modus tollens é o seguinte: eu tenho isso aqui e eu tenho a negação do cara da direita, certo? Para o modus ponens eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a esquerda. Para eu ter modus tollens eu preciso ter a negação do cara da direita. Em outras palavras, se eu falo para você, se está chovendo, então a rua está molhada. A rua não está molhada, portanto o quê? O que eu ponho aqui? Alguém manda aí, por favor. Vai, cadê? Qual que é a conclusão aqui, gente? Eu sei que vocês sabem. Se vocês demorarem muito, eu vou falar. Eu caí ou eu tô vivo? Não, está chovendo. Obrigado, Anderson. Isso, se a rua não está molhada, portanto, não está chovendo. Então, o quê? Em outras palavras, o que é isso? Não há, né? Eu vou colocar direto aqui. Não há, peraí. Não há, certo? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir dessa premissa e dessa, eu gero isso aqui. E olha só, de novo, não importa se for uma coisa assim, por exemplo. Peraí, dá o quê? Olha só, eu tenho que isso implica isso. E eu tenho B. Eu tenho A que implica não B. Eu tenho não B. Olha só, eu inverti, né? Aqui o não B estava aqui o B estava aqui. Mas o que importa aqui? O que importa para mim é que esse cara é o contrário desse. Esse B é o contrário, a negação, né? Contrário à negação desse não B. Aqui, se tiver assim, mano, sucesso. Manda ver. Manda ver. Ó, esse cara aqui é a negação desse cara. Certo? Esse cara aqui é a negação desse cara. Posso aplicar modus ponens? Modus tollens nesse caso? Ou se posso dar o quê? Dar a negação do cara da esquerda. Certo? E se a negação tivesse aqui? Se a negação tivesse aqui, você tirava a negação daqui, porque esse cara tem que ser o contrário desse. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: se tivesse uma negação aqui, daria o quê? Dava A, certo?
Ó, eu tenho a negação do... Deixa eu mudar de cor. Eu tenho a negação do cara da direita. Portanto, eu tenho a negação do cara da esquerda. Certo? É isso que o modus tollens me diz. Modus tollens, perdão. Ele prova negativamente. Tá? Mas por que aqui pode aplicar modus tollens, pessoal? Por que aqui? Eu não estou naquele caso de novo? Nessa primeira linha aqui. Eu não estou de novo naquele caso lá? Ou não? Isso não tem uma negação aqui? O que essa negação está fazendo aqui? Ela não estraga o meu modus tollens? Ela não impede de fazer? Não. Por que essa negação não me impede de fazer? Porque essa negação não está na fórmula inteira. Né? Na dúvida, faz as subfórmulas. Ou pensa assim, qual que é o operando esquerdo desse implica? Deu para entender? Operando esquerdo, operando direito. Qual que é o operando esquerdo desse implica? O operando esquerdo desse implica não é só A. O operando esquerdo desse implica não é só A. O operando esquerdo desse implica é negação de A. E o operando... Peraí que minha filha dormiu. Beleza. E o operando direito do implica é negação de B. Entendeu? Operando esquerdo. Olha como é que é a fórmula inteira. Não é a fórmula inteira? Sobre o que da fórmula? Nada. Esse implica, então, ele engloba a fórmula inteira, porque o operando esquerdo e o direito dele pegam a fórmula inteira. Certo? Então, essa é a grande diferença. Se tivesse um parênteses aqui, realmente você não ia poder aplicar modus tollens. Com parênteses aqui você não pode. Por quê? Porque aí a fórmula inteira está englobada por essa negação. Essa negação pega a fórmula inteira. Mas sem o parênteses, que é o exemplo que eu dei, aí esse símbolo de implicação, ele é a fórmula inteira. Operando esquerdo, operando direito, operador. Essa operação, então, é a fórmula toda. E aí você pode fazer isso aqui. Deu para entender, gente? Até aqui? Manda um OK 3 aí, que isso é extraordinariamente importante, cara. É uma coisa que muita gente acaba errando, viu? Eu vou ser sincero com vocês. Estuda muito isso, tenta entender, tira essa dúvida o quanto antes, porque lógico que é muito cair a ficha, cara. Eu não sei o pessoal que já fez uma vez, né? Ou não sei quantos de vocês já fizeram uma vez. Mas a questão de lógica é que caiu a ficha, cara. Você vai bem, é 880 às vezes, sabe? E eu não tenho medo de dar 100 pros alunos, tá? Eu já passei nos meus anos de lógica, muita gente com 100. Muita gente que eu digo meia dúzia de alunos, acho que por aí, com 100. Por quê? Porque quando o cara saca a ideia da disciplina mesmo, flui, sabe? Vai fácil, tem que estudar, mas sai. E é isso que eu quero, sabe? Eu espero que caia a ficha pra vocês. Esse que é o negócio da lógica. É muito 880 às vezes, sabe? Eu vejo isso nas notas, literalmente 8 ou 80, né? Vamos continuar então. Outras regras de dedução natural clássicas que a gente usa. Essa próxima se chama silogismo disjuntivo. Tá? Silogismo disjuntivo. Por que silogismo disjuntivo? O que isso quer dizer? Ela é uma regra de disjunção. O que é disjunção? Disjunção, para quem se lembra, era ou, certo? Regra com ou. Então eu tenho um ou, certo? Eu tenho A ou B. Se eu sei que um dos dois é falso, se eu sei que o A é falso, eu sei que o quê? Ó, eu tenho que A ou B é verdade. Se A não é, então o B é verdade. Certo? Deu para entender? É aquele negócio, né? Eu falo para você assim, ó, eu vou pra praia ou eu vou pro sítio. Eu não fui pra praia, então eu fui pro sítio, certo? Faz sentido? Eu acho que é intuitivo pra gente isso, né? Então eu vou colocar aqui B. Perceba que como A ou B são, tanto faz, né? Qual tá na esquerda e qual tá na direita, A ou B e B ou A é a mesma coisa. Tem uma propriedade comutativa aqui. Se tem uma propriedade comutativa aqui, então eu posso muito bem, se eu quiser, escrever essa regra desse jeito aqui. Tá? Funciona do mesmo jeito. Assim, ó. Certo? A ou B. Um deles não. O importante é um dos caras do ou é falso. Olha só. Um dos caras do ou é falso. Então o outro tem que ser verdade. Faz sentido? Um dos caras do meu ou eu sei que é falso. Ou seja, eu sei que a negação dele é verdade. Né? Então, o outro tem que ser verdade. Continuando. Disjunção, então, é o ou. Você não precisa decorar esses nomes, tá, pessoal? Eu normalmente, muito menos no EAD, mas na prova, quem já fez comigo sabe, eu dou isso aqui para vocês.
eu dou uma folha de consulta com essa tabela aqui para vocês. Tá? Porque o importante não é você decorar esses negócios, o importante é você saber usar. Né? Mesma coisa aqui. Vamos lá. A implica B, isso eu falei semana passada, na terça também. A implica B e B implica C. Portanto, o quê? Ó, se A leva para B, e se A é a causa de B e B é a causa de C, né? A é a causa de C. Certo? Se eu disser para você, ó, se eu fui criança, então eu sou adolescente. Se eu sou adolescente, então eu viro adulto. Né? Então, ser criança é um passo importante. Né? Ser criança me leva a ser adulto. Tá certo? O exemplo que eu usei, né? De Uberlândia eu vou para Uberaba, de Uberaba eu vou para São Paulo. Então, de Uberlândia eu vou para São Paulo. Quer dizer que tem um caminho aqui. Tá? O que mais? Silogismo hipotético, tá? Por que hipotético? Porque tem dois C, então. C, então, né? Hipótese é esse negócio de C. Tem muito a ver com o conceito de hipótese. Continuando. Esse cara aqui tá horrível, minha letra, né? Tá escrito dilema construtivo, tá? Você só precisa decorar. Eu gosto de lembrar só da sigla, DC. Certo? Aqui, silogismo hipotético, SH. De boa. Tá? Mas eu vou colocar o nome inteiro porque é a primeira vez que a gente se depara com essas regras. Dilema construtivo, como é que é? Me diz aí, o que você acha que dá aqui? O pessoal gosta de chamar o dilema construtivo como se fosse modus ponens duplo. Ele é meio que um modus ponens duplo, né? Se você olhar bem para ele, olha só. Ele tem um implica aqui e tem um implica rolando aqui. E aí, o que dá? Eu tenho modus ponens, um implica e outro implica. Aí eu tenho que ou esse cara da esquerda ou esse cara da esquerda aqui da outra fórmula é verdade. Um dos dois é verdade. Portanto, o que? Alguém desmutou o microfone aí para falar. Está ansioso para dizer. Pra chutar, na verdade. B ou D, né? Isso, o Rodrigo escreveu também. É isso aí, gente. Então, B ou D, certo? B ou D. Porque se uma das causas acontece, eu tenho duas relações de causa e consequência. Se eu sei que uma das causas aconteceu, então uma das consequências aconteceu. Certo? Faz sentido? Eu digo assim. Deixa eu ver um exemplo aqui. Se eu passar em lógica, então eu vou comemorar com churrasco. E se eu passar em programação, então eu vou comemorar com rodízio de pizza. Aí eu falo para você, eu passei em lógica ou eu passei em programação. Então, ou eu fui no churrasco ou eu fui no rodízio de pizza. Um dos dois aconteceu. Certo? Se uma das causas aconteceu, uma das conclusões, uma das consequências aconteceu, né? Então, ou quer me dizer que uma das causas aconteceu, certo? Me garante isso. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. Só um segundinho. Aqui é A e B, certo? Olha só que interessante. Até agora, todos os que a gente está fazendo são duas premissas, que eu coloquei em branco aqui, dando uma conclusão que eu estou colocando em amarelo. Duas premissas dando uma conclusão. Esse é um jeito muito clássico de se fazer as coisas. É um tipo muito clássico de argumento. Né? Desde o primeiro silogismo lá do Aristóteles, que começou a falar de lógica, a gente tem duas premissas de uma conclusão. É aquela velha história do todo homem é mortal, premissa 1. Premissa 2, Sócrates é mortal. Desculpa, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Certo? Tenho duas premissas de uma conclusão. Esse é um jeito muito clássico, mas não é o único jeito que tem, tá? Eu posso muito bem, olha só, de uma premissa tirar duas conclusões. Olha que legal isso aqui. Ele é muito simples, né? É tanto que ele tem um nome. Ele se chama simplificação, porque tem muito a ver com o que ele faz, né? O que a simplificação faz? Eu tenho A e B, ou seja, eu almocei arroz e feijão. Arroz e feijão. Isso quer dizer que eu almocei arroz e também quer dizer que eu almocei feijão. Certo? Eu fui para casa da minha avó e da minha tia. Então eu fui para casa da minha avó e eu fui para casa da minha tia. Os dois são verdade. Então, esse cara aqui é poderoso pra caramba. Ele me diz que eu posso quebrar um E contanto que esse E seja a fórmula inteira. Eu não posso quebrar esse E aqui, por exemplo.
certo? Lembra, essas fórmulas você só pode aplicar na fórmula inteira. Quem que é o operando esquerdo desse E? Não é negação de A, é só A. Aqui sim. O operando esquerdo desse E é negação de A, é A, perdão, é A, e o operando direito desse E é B. Fica faltando isso aqui, ó. Se fica faltando isso aqui, eu não posso quebrar esse negócio, certo? Porque senão, o que eu faço com essa negação? Jogar fora eu não posso, certo? Então, você só pode aplicar na fórmula inteira. Mas se eu tiver uma fórmula inteira, que é, sei lá, um negócio, um trambolho desse aqui, ó. Negação de A ou B, papapá. Se eu tiver isso aqui, e um outro trambolho aqui, negação de C, que implica negação de B ou D, papapá. Se eu tiver um negócio desse, e eu conseguir olhar e dizer quem que é o operando esquerdo desse E? O operando esquerdo desse E é tudo que está dentro desse parênteses aqui. Quem que é o operando direito desse E? É tudo que está dentro dessa negação. E essa negação começa aqui nesse parênteses, que vai fechar aqui, ó. Então esse cara, opa, tá tudo aqui, tá tudo dentro desse cara. Então o operando esquerdo e o operando direito desse E é a fórmula inteira. Opa, então eu posso quebrar essa fórmula, posso quebrar ela aqui. E escrever. Se eu sei que isso e isso é verdade, eu posso dizer que essa frase é verdade e que essa frase é verdade. Não é isso, ó. Se o esquerdo e o direito são verdade, eu posso dizer que o esquerdo sozinho é verdade e que o direito sozinho é verdade. Por quê? Por um motivo muito simples. Esse cara só é verdade quando os dois são verdade. Esse cara aqui, A e B, só é verdade quando os dois são verdade. Certo? E olha só que legal. Essa aqui, uma coisa importante, pessoal. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou ficar bagunçando a minha camada 1 aqui, que eu estou escrevendo a camada errada. Olha que interessante. Essa aqui é a única regra que é reversível, certo? A maioria das regras aqui não são reversíveis, tá, gente? Você não pode falar assim, tudo bem, A implica B, B implica C, portanto, A implica C. Então quer dizer que se eu tiver A implica C, que é a conclusão, e B implica C, será que eu posso concluir que A implica B? Será? Será que eu posso fazer isso? Não. Você não pode fazer isso, certo? Essa ordem aqui é importantíssima. Esses dois caras estarem antes são premissas. Um com o outro você pode inverter, tá? Um com o outro você pode inverter. Mas a conclusão com premissa você não pode inverter nem pensamento, tá certo? O único que é reversível é o E, é a simplificação. Mas como ela é reversível, a gente deixa isso explicitamente claro, mostrando, chamando de outra regra, né? Se eu tenho que A é verdade e que B é verdade, então eu posso garantir para você que A e B é verdade, tá? E esse cara se chama conjunção. Lembra que conjunção é literalmente, né? Esse operador se chama conjunção. Esse operador aqui é uma conjunção. Então isso é fácil de lembrar. Não que você precise lembrar, certo? Você não precisa decorar. E o último, adição. O que é adição, pessoal? Se eu posso juntar com E, será que eu posso juntar com ou? Né? Se eu digo assim, ó, A é verdade, B também é verdade, eu posso dizer que A ou B é verdade? Sim, você pode dizer que A ou B é verdade. Realmente, A ou B é verdade. Mas é melhor que isso, cara. Olha só. Se você tiver que um dos dois é verdade, você já pode concluir que A ou B é verdade. Você pode concluir que A ou qualquer coisa. Eu gosto de colocar K aqui. Eu posso concluir que A ou qualquer coisa é verdade, certo? Se A é verdade, A ou qualquer coisa é verdade. E esse cara aqui é muito útil também, especialmente quando. Bom, a gente vai fazer alguns exemplos e vocês vão ver quando que uma coisa é útil e o que é ser útil nesse caso. A pergunta que eu tenho a fazer agora é: está claro até aqui? Isso que é importante. Me diz aí. Descreve aí, tudo bem. Tudo certo. Até aqui. Por favor. Professor, Eu quero. teria como você colocar um exemplo prático da adição, tipo assim, na fórmula? Teria. É que a adição ela é meio. Espera só um pouquinho. Estamos tentando não acordar o bebê aqui, cara. Quando a gente quer mudar de apartamento para um apartamento maior, que a Helena pode ficar um pouquinho mais longe de mim, porque ela ouve minha aula inteira aqui. Desculpa, vamos lá. Ih, acordou. Então tá bom.
Vamos dar um exemplo prático. Acho que foi o Jean que perguntou, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho isso aqui. Esse exemplo é o quê, pessoal? Eu vou explicar. Ó, eu tenho um argumento um pouco mais complexo, certo? Um argumento que não é essa, não tem a cara mesmo de nenhum desses caras aqui. Ó, meu argumento não tem a carinha mesmo de nenhum desses caras aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho, só para incrementar um pouquinho mais, pra gente ficar mais feliz. Permita uma modificação rápida aqui. Quero botar negação de A aqui. Ó, eu tenho esse argumento aqui, que alguém me fez, certo? E alguém provavelmente me falou em forma de texto, eu transformei em fórmula usando o meu conhecimento, né, de como que as ideias se transferem para fórmulas de lógica. Eu formulei com base na lógica proposicional o problema, em outras palavras, e eu cheguei aqui, certo? Olha só, cara, como é que eu resolvo esse problema? Eu quero mostrar que não há é verdade. O cara me disse que não há é verdade, tá? Eu vou colocar não há aqui, com essa barrinha de lado, só para dizer que não há é a conclusão, certo? Ó, se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Não há é a conclusão mesmo? Será que eu posso chegar em não há? Vamos tentar. Olha só. Dá pra fazer o quê? Que regra que dá pra fazer? Dá pra fazer modus ponens aqui e resolver isso aqui? Se eu tivesse B ou C, eu podia fazer modus. Perceba só, presta atenção, cuidado agora, hein? Presta muita atenção que o negócio vai começar a ficar legal. Se eu tivesse B ou C, você concorda que eu podia aplicar modus ponens para achar não A? Se eu tivesse B ou C? Se eu tivesse aqui B ou C, certo? Eu aplicava modus ponens, porque eu tenho esse cara aqui no quadrado rosa, eu tenho esse cara aqui no círculo rosa. Se eu tenho o quadrado rosa, eu tenho da esquerda, do implica, então eu tenho da direita. Não é isso que o modus ponens diz? Se eu tenho implica e eu tenho da esquerda do implica, então eu tenho da direita do implica. Tá? Mas eu não tenho esse B ou C, certo? Eu não tenho. Então, tô triste. Mas será que não dá para eu achar esse B ou C? O que eu posso fazer aqui? Se liga. Eu tenho B, né? Eu não tenho B ou C, mas eu tenho B. Se B é verdade, será que B ou C é verdade? Certo? Se um desses dois. Eu tô falando que um desses dois é verdade. E realmente, eu já garanti que um deles é verdade. Então isso aqui tem que ser verdade também, esse pedaço aqui. Certo? Então olha só. O que eu posso fazer aqui é, por exemplo, eu fazer uma adição nesse B. Eu vou pegar aqui e fazer. Ó, a partir desse B, eu consigo dizer que B ou C é verdade. E aí o jeito que eu gosto de escrever é o seguinte, pessoal. Escreve o que você fez. E aí aqui na frente fala. Isso aqui foi adição. Vou abreviar, tá? Adição na linha 2. Adição na linha 2. Ou seja, a minha linha 2 diz que B é verdade. Se B é verdade, B ou C é verdade. Como eu sei disso, tudo que eu sei aqui em dedução natural vem de alguma forma. Desculpa, vem de alguma regra. Qual regra? Tem que justificar, hein, cara. Justifiquei dizendo, apliquei a adição na linha 2. Por adição na linha 2, eu tenho B ou C, tá? E agora que eu tenho B ou C, agora eu vou pra galera, né? O que eu faço? Se eu sei que isso aqui é verdade, e eu sei que esse cara implica esse cara, olha, eu sei que esse treco implica esse outro negócio. E eu sei que o treco é verdade. Então, eu sei que a conclusão tem que ser verdade também. Não há, certo? Não há. Que regra que eu apliquei aqui? Eu apliquei modus ponens. Em qual linha eu apliquei modus ponens? Modus ponens precisa de duas linhas. Duas linhas. Eu apliquei modus ponens na linha 1 com a linha 3, certo? Combinei a linha 1 com a linha 3 usando modus ponens e achei uma terceira linha. Então, modus ponens na linha. Cadê meu mouse? Na linha 1 e 3. Certo? Cara, isso aqui é um típico exercício. Essa solução aqui. Isso aqui é um típico exercício. Eu te dou até aqui, até a linha, e aí eu falo, chega pra mim na conclusão não há. Coloco o não hazinho aqui do lado. Certo? O que eu não te dou, o que você tem que fazer é o seguinte, eu não te dou nada disso, que tá aqui pra baixo. Certo? Você tem que me mostrar como é que a partir disso, não vou botar setinha que senão parece implica. Como é que a partir disso aqui e disso aqui, eu chego nisso aqui.
Como é que eu saio disso e disso para chegar nisso? E você me mostra, usando o quê? Usando as regras de dedução natural. Esse é um típico exercício de dedução natural. Tudo bem, Jean? Deu para enxergar um pouquinho? O que eu quero fazer agora é fazer um exemplo Eu prático. consegui entender sim. Beleza, eu quero fazer um exemplo prático com vocês, mas começando do texto, tá? Deixa eu abrir uma camada nova aqui. E vou abrir o exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui eu deixei aqui. Esses slides, pessoal, já estão lá. São 4 slides de dedução natural. Eles estão organizados numa ordem, assim, que que os exercícios vão adicionando alguns exemplos de dedução natural por vez, certo? Você não precisa se assustar. São 4 aulas só porque o único motivo de ser 4 aulas é que tem muito exemplo, tá? Mas não tem nada de novo. As 4 aulas são a mesma coisa. É bom você ler todas, né? Elas têm dicas e tudo mais de como você aplicar, tem exercícios e exemplos diferentes. Mas na prática mesmo, as 4 aulas são mais exercício do que qualquer outra coisa. Tá? A primeira aula adiciona 4 regras, a segunda aula adiciona mais 4. Eu já botei as 8 aqui de uma vez, certo? O que aconteceu aqui? Sumiu meu B. Aqui tem um B. Mas eu quero fazer mais uma. Vamos lá. Sumiu minha conjunção. Vou ter que organizar isso aqui depois. Sumiu minha adição. Não vou botar o B não, vou botar A ou K mesmo. Só pra você saber que pode ser qualquer coisa. Não precisa ser B, certo? Não tem B na premissa, aqui tem K. Pessoal, esse exercício aqui. Eu queria muito que vocês tentassem escrever ele, cara. Porque normalmente na aula, o que eu faço é, eu dou tempo pra vocês resolverem na aula um exercício, sabe? Eu não acho que isso é muito produtivo em termos de EAD, sabe? Se eu ficar esperando vocês resolverem aqui, cada um vai estar jogando videogame, outro vai estar dormindo, outro vai estar no Instagram. Então, o que eu vou fazer é, como eu tô com a boca muito seca, eu vou tomar uma água e, pelo menos pra você escrever o exercício aqui, você tem 2 minutos, tá? Ó, 2h15. 2h17 ou 2h18, 2h18, tá? Eu começo a resolver. Mas pega um lápis agora e tenta escrever esse negócio aqui. Você pode até tomar sua água. Eu sei que você tá à vontade aí, você não precisa pedir licença para sair da sala. Então, eu vou pedir licença para vocês para tomar uma água e vou te dar 2 minutos para você resolver isso aí. Resolver que eu digo é escrever a fórmula, pelo menos, certo? Isso é importante, porque isso é uma coisa que cai na prova, certo? Você pegar um texto e transformar em fórmula, vai cair na prova. Não vai cair dedução natural, mas transformar texto em fórmula cai. Então escreve as fórmulas que estão aqui e tenta identificar qual que é a conclusão do exercício. E aí já eu resolvo. Beleza? 2 minutos para vocês aí. Se tiver alguma dúvida, vai postando aí. Quando eu voltar, eu dou uma olhada.
Saiu, gente? Deixa eu voltar lá. Eu tirei do slide, né? Aí ferra tudo. Ferra tudo. Vai mais um minutinho aí pra vocês fazerem. Essa é a hora da aula que eu estico as pernas. Pode Alongo as tentar costas. mandar? Oi? Pode tentar mandar? Se quiser tentar mandar no chat, pode, cara. Eu vou fazer também, viu? Se você quiser guardar aí e conferir depois se você acertou, a gente faz o teste. Tranquilo, se não tiver mais alguém tentando também, acaba atrapalhando. Tranquilo. Não quer dar spoiler, né? Spoiler pra ninguém. Por isso que cola é errado, cara. Porque cola é praticamente um spoiler da prova, né? Então, não cole. Se você não gosta de spoiler, você não devia colar. Se você colar, eu vou te contar o final do que, né? Hoje não tem nada. Acabou Game of Thrones. Horrível no final, aliás. Eu falo isso, mas eu parei de assistir, cara, no meio. Não, Não, eu assisti, eu li mais o livro do que eu assisti, cara. Eu assisti a primeira temporada, aí eu li 3 livros, eu acho. Os primeiros 3. E aí eu parei, cara. Eu não achei que foi muito forçado o final. Eu vou esperar o cara escrever. Se ele morrer, morreu, senão. Deixa em branco pra ver se é eterno dúvida. Eu gosto muito de fantasia medieval, cara, mas eu vou dizer que uma série que eu gostei mais, se alguém quiser uma recomendação, procura um autor que chama Brandon Sanderson. Eu gosto muito mais dele do que o. Eu não sei, eu não gosto muito do estilo do George Martin. Muita gente morre, a gente acaba não gostando dos personagens que sobram, é muito chato. Tipo assim, você começa a curtir. Oi. Pode falar, Desculpa, pode falar. Pode falar, André. Eu acho que esse autor aí, a Netflix fez uma série baseada no livro dele, né? Não foi ele, não? Acho que ia sair, não ia? Não sei agora. Eu acho que foi. O pessoal fala há muito tempo, cara, de uma série, mas eu nunca vi, não. Vou dar uma olhada depois. Ó, o nome do cara. Depois eu escrevo no chat aí, né? Posso escrever na minha tela também, né? Brandon Sanderson. Bom, vamos lá que EAD é ruim de ficar batendo papo, né? Porque na sala de aula vocês são meus reféns, né? Aqui não, aqui o cara pode ir pro Minecraft, né? Então vamos lá. Pessoal, vocês que tentaram fazer, eu tava dando um tempinho a mais, né, pra vocês fazerem. Se bem que eu tirei da tela, né? Caramba. Bom, quem acho que tempo de pelo menos começar a pensar, né? Ó, o que tem aqui, cara, olha só, é um argumento, certo? É um argumento e a pergunta normalmente é, ó, a pergunta, de via de regra, um exercício de dedução natural, ele faz o quê? Ele te pergunta, mostre que a conclusão é válida dadas as premissas. Ou, em outras palavras, mostre que o argumento é válido, certo? Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é: o argumento é válido? E aí a pergunta é se sim, prove, certo? Prove. E você usar essas regras aqui, você vai provar que o argumento é válido. Essas regras eu sei que elas são verdadeiras. Tá? Eu quero que você prove que o argumento é válido. E a gente viu na terça que dá para provar usando a tabela verdade. Eu não quero que você use a tabela verdade. Prove usando dedução natural. Essa que é a pergunta do tipo de exercício que a gente vai ver agora. Certo? Por que eu não posso fazer a tabela verdade, professor? Porque a tabela verdade, se eu tiver um exercício de 10 variáveis, sua tabela verdade tem 1024 linhas, certo? Então, esse negócio aqui é importante por causa disso. Ele é importante também porque, olha só que legal, na tabela verdade eu preciso te dar a conclusão, e aí, olha só, exemplo aqui que eu vou citar rosa, né, o exemplo do silogismo hipotético. Eu te dou a conclusão e você consegue me mostrar se ela é verdade. Com dedução natural, eu não preciso te dar a conclusão e você consegue chegar nela, entendeu? Então, as duas grandes vantagens da dedução natural é a tabela verdade, ela consegue verificar uma conclusão, mas ela não consegue achar a conclusão. Faz sentido? Ela não consegue achar a conclusão, mas ela consegue verificar a conclusão. É uma diferença enorme, uma diferença gigantesca. Tá? É uma diferença, essa diferença é a diferença que faz o seu password funcionar no computador, sabe? E ela é a diferença que faz
A sua senha de computador você segura, tá? Por quê? Porque na computação, né, a gente tem verificar se sua senha tá certa é muito rápido, muito fácil, certo? Você me dá a sua senha, né? Sua senha com certeza é uma coisa assim, senha 123, né? Você me dá a sua senha e eu aplico um algoritmo de hash nela, certo? Normalmente o algoritmo que o pessoal usa é 256, hash 256, sei lá. É H alguma coisa 256, não lembro. Mas eu aplico um algoritmo de hash nela e vejo se bate com a senha que eu tenho gravada no meu computador, no meu servidor. Nenhum site que se preza vai guardar a sua senha desse jeito aqui, tá? Com uma string senha 123, esses 7 caracteres, 8 caracteres aqui. Nenhum site que se preza faz isso, pelo amor de Deus. O que a gente faz é converter sua senha para criptografar sua senha e gravar ela criptografada. E todo o negócio da segurança da sua senha é que criptografar ela é muito fácil e também é muito fácil, uma vez que você me deu sua senha, ver se a criptografia está certa é fácil demais, é super fácil. Ou seja, em outras palavras, verificar verificar se sua senha está certa é muito fácil. Mas calcular a sua senha, fazer engenharia reversa disso aqui para a sua senha é quase impossível. Por quê? Eu tenho que fazer. É impossível fazer engenharia reversa disso aqui. Então, verificar é fácil, fazer engenharia reversa é impossível. Então, assim, o que o pessoal faz normalmente é por força bruta, né? Se sua senha tiver só 6 caracteres, aí o cara consegue fazer, ele consegue todas as possibilidades, exatamente. E ele acha a sua senha, sei lá, em 2 minutos. Tá? Se sua senha tem um caractere, quanto mais caracteres sua senha tem, mais difícil é do cara fazer, né? 6 caracteres o cara resolve, na verdade, em alguns milissegundos. 7 caracteres, alguns minutos. 8 caracteres, algumas horas. 9 caracteres, alguns anos. 10 caracteres, o cara não. O século, sabe? Para fazer força bruta é exponencial, né? O tempo. Então, por isso que você tem que ter uma senha muito mais importante do que botar arroba e letra maiúscula, essas desgraças que fazem a gente demorar 2 horas para escrever a nossa senha. Muito mais importante que isso é você fazer uma senha longa, sabe? Faz uma senha de 15 caracteres, ela pode ter. Não precisa ter número, nem. Pode ter letra e número só, e já resolveu. 15 caracteres. Só não pode ser palavra do dicionário, porque tem técnica de você usar a palavra do dicionário na força bruta também, certo? Em vez do cara testar combinações aleatórias de letras, ele testa palavras do dicionário, e se sua senha for, sei lá, eu amo fulana, aí o cara vai achar, entendeu? Tua senha fácil. Mas se sua senha for uma sopinha de letrinha de 15 letras lá, ou se for, tipo, pega um E, muda por 3, pega um A, muda por um 4, um O muda por um 0, aí começa a ficar melhor, né? Por que eu tô falando disso mesmo? Meu Deus do céu. Porque eu tô falando disso por quê? Porque é a mesma ideia. Com tabela verdade, é fácil eu verificar uma solução uma vez que eu te dei. Ó, eu te dei a solução, eu te dei essa solução aqui, e você verificar que essa solução é correta é fácil com tabela verdade. Mas você achar essa solução é muito difícil. Que é a mesma coisa aqui, certo? Verificar que essa sopa de letrinha aqui corresponde a essa senha é fácil. Mas se eu te perguntar se eu não te der isso aqui e fizer a mesma pergunta, se eu não te der isso aqui e perguntar qual que é a correspondência dessa sopa de letrinha, aí é quase impossível, tem que fazer por força bruta, um de cada vez. Você tem que testar A, B, e testar todas as combinações de 7 letras, de 8 letras, né? E aí isso sim que demora, tá? Mesma coisa, a tabela verdade, então, ela verifica, mas ela não acha a resposta. Primeiro problema. Segundo problema da tabela verdade, ela rapidamente fica intratável quando você tem várias variáveis. Se você tem 5 variáveis, já tem 32 linhas, certo? 10 variáveis vai ter 1024 linhas. 30 variáveis vai ter 1 bilhão de linhas. Mas 30 variáveis nunca vai ter, será? Depende do problema, cara. Tem argumentos complexos por aí. Tá? Em 30 variáveis não é um número absurdo. O problema é que ele é um problema exponencial, certo? Exponencial. Tá? Esse problema é muito interessante, esse negócio de você verificar uma coisa e não conseguir você conseguir verificar uma solução fácil mas você não conseguir calcular uma solução fácil. É um problema super comum. Tem a ver com NP, problemas NP e NP completo. Tá? Se você, um dia você vai ver isso. Ou se você tiver curiosidade, procura a respeito disso. Tá? Tem vários problemas desse tipo aqui que atrapalham muito nossa vida. Por outro lado, eles ajudam nossa vida na criptografia. Porque eles são tão difíceis de resolver que a sua senha é difícil de quebrar.
Então, assim, a pergunta é: esse argumento é válido ou não, tá? E eu tenho que decidir, eu tenho que descobrir que argumento é esse em termos de fórmula para eu poder saber se ele é válido ou não. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, do mesmo jeito que a gente fazia lá nos problemas do Aladim e dos tigres e das princesas e sei lá o que mais, é o quê? A primeira coisa que eu quero fazer é decidir quais são as minhas variáveis e você pode escrever suas variáveis tudo de uma vez, escreve elas no cantinho aqui, certo? Para você saber o que é o que. Ou então eu posso ir fazendo e decidindo minhas variáveis conforme eu for escrevendo, tá? Eu vou decidir minhas variáveis conforme eu for escrevendo. Mas você faz como você quiser. Deixa eu tentar colocar tudo numa tela só. Dá para enxergar o texto aqui, pessoal? Ou tá muito pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Vê se dá para ver ou não dá, por favor. No chat. Um pouquinho, se cabe na tela ainda. Dá pra ler isso aqui que tá do lado esquerdo? Dá pra ler? Obrigado, Jean. Vou confiar em você, viu, cara? Porque você foi o único que respondeu. Então, ó. Se o Brasil. Cadê? Se o Brasil vencer a partida, a Espanha vai perder o campeonato. Então vamos lá. Tem um se então aí, né? Se tananã, então a Espanha vai perder o campeonato. Qual que é a primeira parte? O Brasil vencer a partida. Eu vou chamar isso de B. Se o Brasil vencer a partida, então, não tem então aqui, mas eu sei que tem um então oculto aqui, né, basicamente. Então, a Espanha vai perder o campeonato. Tá? Eu vou dizer que Brasil vencer a partida é B, Espanha perder o campeonato é I. Vou chamar assim. Beleza? Eu quero falar que Espanha ganhar o campeonato é E, então Espanha perder o campeonato é não E. Posso fazer assim? Pode. Vai ficar um pouquinho diferente só. Tá? Normalmente tudo que é negação, tudo que é negativo, a gente coloca não E, certo? Mas assim, não importa você fazer diferente aqui, tá? É a mesma coisa na tabela verdade. Se você escrever, eu escrevi que o baú tem armadilha, é verdadeira. E o teu coleguinha foi lá e escreveu que o baú tem tesouro, é verdadeiro. O exercício de vocês ficou invertido, um em relação ao outro. Mas não tem problema, a resposta é para ser a mesma, é para ser igual. Beleza? Então vamos lá. Se o Brasil vencer, então a Espanha vai perder o campeonato. Pessoal, esse slide aqui é do Vitor de 2011, tá? Eu nunca mudei esse exemplo, por isso que ele tá tão desatualizado assim, né? Tá falando do Dunga, mas eu acho que é um exemplo bom, então eu vou deixar ele aí. Se o Brasil não vencer, então tá vendo que tem um ponto aqui? Tá vendo que tem um ponto aqui? Eu vou dizer que você podia muito bem, certo, botar um E aqui, né? Porque ponto e E é a mesma coisa. Você podia muito bem botar um E aqui e continuar fazendo aqui na frente, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou dizer que no ponto eu estou quebrando as ideias e eu vou começar uma linha nova. Tá? Fica muito mais organizado. Se você escrever, se eu escrevesse tudo conectado uma coisa na outra aqui, argumento, premissa 1 e premissa 2, blá, 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 premissa 3, certo? O que eu ia fazer depois era simplificar isso. Lembra que simplificação é o quê? Simplificação é quebrar o E e quebrar as partes do E. Eu ia fazer isso de qualquer forma, certo? Eu ia pegar esse E, ia quebrar esse E, ia quebrar esse E, e eu ia pegar essa parte aqui e isolar elas. Tá? Então, assim, ao invés de fazer isso, eu vou escrever elas direto separadas. Você não entendeu o que eu quis dizer? O que eu quis dizer é, sempre que eu tenho um ponto, eu meio que estou encerrando uma ideia e começando outra. Então, cria uma linha nova, certo? Separa as ideias para você. Então, a primeira linha, se o Brasil vencer a partida, então a Espanha vai perder o campeonato. Ponto, tô aqui. Tá vendo meu cursor do mouse? Tá aqui. Se o Brasil, segunda frase, se o Brasil não vencer a partida, Dunga ou Ricardo Teixeira serão demitidos. Então, se o Brasil não vencer a partida, eu já decidi o que é Brasil vencer a partida. Chamei isso de B. Se o Brasil não vencer, então o quê? Então, Dunga ou Ricardo serão demitidos. Ou Dunga vai ser demitido, ou o Ricardo vai ser demitido. Certo? Se tiver dúvida com dúvida nisso, faz os exercícios, me chama, pede socorro, vamos conversar sobre isso. Tá? Terceiro, a Espanha dá uma olhada de novo no primeiro exercício lá da lista 1, né, que tem frases para você escrever em forma de fórmula. Premissa 3, tenho mais premissas aqui, porque isso aqui não é um argumento simples, isso aqui é um argumento complexo. 3, a Espanha não perderá o campeonato. Bom,
E pra mim, a Espanha vai perder o campeonato. A Espanha não perderá o campeonato é o quê? Não E. Não E. Certo? Perdão. Mais uma, 4. Além disso é o quê? Além disso não é nada, certo? É mais uma conjunção que eu estou adicionando informação aqui. Podia muito bem. Além disso é E, vou botar um I aqui. Você pode fazer isso, depois você vai quebrar esse E, certo? Depois você pode fazer isso aqui. Depois você vai quebrar esse E. Mas você não precisa fazer isso se você não quiser, né? Se você já viu que esse ponto quebra a linha, quebra a ideia, é só botar. Além disso, Ricardo Teixeira não será demitido. O que quer dizer isso? R pra mim era Ricardo Teixeira será demitido. Não R, então vai ser. Caramba. Vai ser não R. Tudo bem? Conclusão. A conclusão do argumento aqui é Dunga será demitido. Como ela é conclusão, pessoal, a conclusão, eu não vou colocar a conclusão nas premissas. Conclusão não é premissa. O que eu tô falando para você é que eu quero descobrir se Dunga será demitido é verdade. Dunga será demitido para mim é D. Isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Eu vou ter que fazer os passos para chegar até aqui. Se eu conseguir chegar até aqui, eu provei que é verdade. Certo? Para eu saber onde eu tenho que chegar e para eu não confundir as coisas, eu vou deixar a minha conclusão. Minha conclusão é isso aqui. Eu argumentei isso, isso, isso e isso, essas 4 linhas de argumentos. Quinta linha, portanto, ou seja, dado tudo isso que eu disse para vocês, portanto, o Dunga vai ser demitido. Eu não vou colocar isso aqui como uma linha 5, tá? Porque isso aqui não é uma premissa, isso aqui é a conclusão. É onde eu quero chegar. Certo? O cara está me dizendo o quê? Que dado essa linha 1, essa linha 2, essa linha 3 e essa linha 4, eu posso concluir com segurança que Dunga será demitido. Que é D para mim, certo? E aí, esse argumento é válido ou não é? Essa é a pergunta, certo? O argumento é válido? Esse argumento é válido ou não? Se eu escrevi direitinho, pessoal, se eu escrevi isso aqui direitinho, agora eu posso esquecer esse texto aqui. Vou minimizar esse negócio, vou maximizar isso aqui. Aqui que era B mesmo, B era Brasil ganhar, não importa mais, não importa. Por quê? Porque eu escrevi meu argumento e sucesso, esquece, sabe? Eu escrevi o argumento, a partir de agora é só resolver, né? Usando essas fórmulas que estão aqui e vendo se dá certo, certo? Vou passar uma linha aqui só para a gente não se confundir. E vamos tentar resolver esse argumento aqui usando essas 8 regras que a gente tem. Pessoal, eu vou resolver com vocês. Não se assusta, mas presta atenção. Não desiste também, tá? Muita gente começa, não tô entendendo. Quando você não tá entendendo, é a hora que você mais tem que prestar atenção. Não desliga, tá? E vocês vão ver que não é tão difícil assim. Algum problema na escrita da fórmula, pessoal? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Algum problema na escrita da fórmula? Tudo bem com ela? Tudo certo até aqui? Tranquilo. Vamos lá, estica as pernas, estica os braços e vamos embora. Ó, meu objetivo, então, é usar essas 8 regras aqui. Depois eu vou ver vocês vão ver que eu tenho mais regras que essas ainda. Mas eu vou usar primeiro essas para esses primeiros exercícios. Vou usar essas 8 regras aqui para chegar nesse D aqui, tá? Vamos lá. A questão é a seguinte: você tem 4 regras, você tem 4 linhas. Ó, essa primeira tem um implica, essa segunda é um implica também. Não é quem é operando esquerdo desse implica, não B. Quem que é operando direito desse implica, D ou R. Então esse implica é a fórmula inteira também. Certo? Aqui eu tenho um E negado, isoladinho. Aqui eu tenho um R negado, isoladinho. Né? Dá uma boa olhada nas fórmulas que você tem e dá uma boa olhada nas possibilidades que você tem aqui. O que você pode fazer? Que regra que eu posso aplicar? A questão toda é a seguinte: eu não vou conseguir chegar no D em um passo só. Eu vou fazer vários passos, vamos com calma que a gente chega lá. Certo? O importante é que enquanto eu estiver fazendo os passos certos, às vezes você não está nem enxergando. Poxa, qual que é o caminho para chegar até o D? Você não precisa enxergar ele, às vezes você nem está enxergando, eu também não. Tá? Eu tô porque eu já fiz esse exercício muitas vezes. Mas mesmo que se você não estiver enxergando o caminho para chegar no D, não tem problema, certo? O importante é que se você souber aplicar as regras corretamente, você vai aplicar as regras e tudo que você tirar aqui vai ser verdade. Tudo que você vai colocar aqui vai ser verdade. Enquanto você estiver colocando coisas verdadeiras aqui,
você vai estar chegando mais perto da solução do exercício, tá? Então não desespera e vamos fazer esse negócio. Aplica as regras direito. Lembra, essas regras você só pode aplicar na fórmula inteira, certo? Se tivesse uma negação aqui assim, você não podia aplicar, você não podia usar isso aqui para fazer um modus ponens, por exemplo. Vamos ver, mas tem modus ponens, tem modus tollens, aonde? Eu quero que vocês me respondam o seguinte, pessoal. Quais linhas dá para aplicar qual regra? Primeiro, vamos simplificar a nossa vida? Vamos olhar só as duas primeiras regras, modus ponens e modus tollens. E olha essas 4 linhas. Em quais linhas dá para aplicar modus ponens ou modus tollens? Você está enxergando alguma coisa? A 1 e a 3. Linha 1 e linha 3. Dá uma olhada nela, pessoal. É isso aí. Pessoal, mais uma. Às vezes, só fez de um jeito, você vai conferir com o teu amiguinho e cada um fez de um jeito, certo? Quer dizer que um errou? Não. Se você aplicou a regra certa, tudo bem, tá valendo, né? Então dá uma conferida, mas às vezes tem mais de um jeito de fazer, às vezes tem um só. Aqui eu não me lembro se tem mais de um, acho que não. Né? O que eu estou enxergando é isso também, a linha 1 e a linha 3. Me diz aí, é modus ponens ou modus tollens? Modus tollens. Modus tollens, certo? Por quê? Porque eu tenho um implica e eu tenho não do lado direito do implica, do operando direito do implica. Então eu tenho, ó, linha 1 eu tenho implica, linha 3 eu tenho a negação do lado direito do implica. Então vamos lá. Qual que é a conclusão que eu tiro desse negócio? Diga aí também, vai lá. Continua. Negação de B. Negação de B. É isso mesmo. Então, se eu tenho a negação do lado direito do implica, o modus tollens me diz que eu tenho a negação do lado esquerdo do implica. Então, esse B vai virar o contrário de B, que é não B. Isso aqui, então, foi, ó, pessoal, importantíssimo. Não deixe de fazer isso, hein? Você tem que justificar o que você faz, senão eu acho que você está chutando. Você tem que dizer o que você fez. Eu fiz modus tollens na linha 1 e 3. Tá? Pode abreviar, não tem problema, mas escreve. Modus tollens na linha 1 e 3. Escreve na frente da linha aqui, um pouquinho distante, para não te confundir. Né? Isso é bom para você estudar depois também. Né? Você fala, pô, como é que eu tirei essa linha aqui? Tá anotado aqui. O que mais? Agora, pessoal, olha só. Agora eu não cheguei no D ainda, certo? Não B não tem a ver com o que eu quero D. Mas o não B é um passo tão certo. E olha que interessante. Antes eu tinha 4 coisas que eu sabia que era verdade. 4 premissas que eu sabia que era verdade, certo? Agora eu tenho mais uma, olha só. Esse cara aqui entrou no jogo agora. Por quê? Porque eu garanto para você, usando essa regra aqui, eu garanto para você que isso aqui também é verdade, se tudo isso aqui é verdade. Se as 4 primeiras linhas são verdade, a linha 5 obrigatoriamente é verdade. Tá? Obrigatoriamente. Então, agora eu não tenho mais 4 regras para trabalhar só. Eu não tenho mais 4 linhas para trabalhar, eu tenho 5. Tenho 5 linhas para trabalhar. Então vamos lá, eu estou terminando, viu, gente? E esse exercício, presta atenção para você poder resolver mais exercício depois. Olha para essa linha que eu acabei de criar. Ela me ajuda a fazer alguma coisa? Essa linha 5 que eu acabei de criar? Ela me ajuda com alguma coisa? Olha para ela, olha para as outras linhas. Dá para fazer? Dá para combinar? Diga aí. Dá para fazer modus ponens na linha 1 e na linha 5. 1 e 5? Cara, ó, o modus ponens, o cara da esquerda, ele precisa ser igual, né? Olha aqui, ó. No modus ponens, o cara da esquerda precisa ser igual o da direita, certo? Aqui é B e aqui é não B. Então não é exatamente igual, certo? Então a linha 1 com a linha 5, infelizmente, não dá, o Anderson. Alguma outra sugestão? Mas é essa a ideia. É combinar provavelmente duas linhas, certo? 5 com a 2, né, na verdade. Tudo bem, Anderson? Deu pra ver? Uhum. Linha 5 com a 2 por quê? Porque, ó, se B... Olha aqui tem a mesma coisa. Não B e não B, certo? Aqui, eu sei que não B implica esse treco aqui. E eu acabei de descobrir que não B é verdade. Não B é verdade. Então, eu posso aplicar modus ponens aqui. Eu estou fazendo bem devagar, viu, gente? Mas é importante. Eu acho que o primeiro exercício de dedução natural tem que ser pausado assim mesmo. Então, eu sei que
Linha 5 e linha 2, olha só. Ah, tá ao contrário, tem problema? Tá ao contrário não, tá ao contrário, desculpa. Se tivesse ao contrário, né? Isso aqui também é modus ponens, tá, gente? Não importa a ordem das premissas, tá? O que importa é que a conclusão esteja depois das premissas. Isso importa. Deixa pra lá, eu ia falar um negócio, mas não é verdade. Olha a linha 2 e olha a linha 5. Eu sei que não B leva para isso. E eu sei que não B é verdade. Então, isso tem que ser verdade. Modus ponens. Então, o que é verdade? Então, D ou R. Olha aqui, ó. A leva para B. Se A é verdade, B é verdade. É isso que tem aqui. Tá? Só muda as letras. Então, acostuma a fazer esse negócio. E acostuma a escrever na frente o que você acabou de fazer. Justifica, certo? Eu fiz modus ponens na linha 5 e 2. Ou 2 e 5, tá? Essa ordem não importa. 5, 2, 2 e 5. Tanto faz. Beleza? Cheguei onde eu quero chegar? Não cheguei, mas olha só, tinha um D aqui, o único D do exercício estava aqui. Né? Eu quero chegar em D, lembra? O único D do exercício estava aqui na linha 2. Eu acabei de meio que, né, deu uma simplificada na linha 2. Era grande, consegui dar uma diminuída nela. Né? É mais ou menos assim que você vai começar, pelo menos até se pegar o jeito da coisa, de bater o olho e falar, opa, o cara quer que eu chegue aqui, o caminho deve ser por aqui, tá? Até você pegar esse feeling, a gente faz muito isso, certo? De ficar olhando onde que eu quero chegar. Tá aqui a minha resposta, né? Se eu conseguir isolar esse D aqui, eu provo que Dunga vai ser despedida, né? Eu preciso isolar esse D aqui. Como é que eu faço isso? Né? Vai aplicando as regras aí. Cuidado para não aplicar a regra no lugar errado. Só toma cuidado com isso. Né? Se você puder aplicar a regra, você aplica. O que mais, gente? Agora não é nem modus ponens nem modus tollens que a gente tem que aplicar. Tem mais uma regra para a gente resolver. Olha essa linha que eu acabei de criar. Olha essa linha que eu acabei de criar. Essa linha que eu acabei de criar, o que ela tem? Ela tem o D, que é a nossa resposta, tô quase lá. Ela tem um O, certo? Uma coisa que eu gosto de fazer é, se eu tenho um O aqui, dá uma olhada aqui nas suas regras e ver o que você pode fazer com esse O. Né? O que eu posso fazer de bom com esse O? Olha, eu tenho o silogismo, eu tenho o dilema construtivo, tem um O aqui, né? A adição tem um O, mas a adição tem um O na conclusão, certo? Não sei se a adição seria o caso aqui. O que eu posso fazer? Na minha linha 7. Alguém enxergou? Pode falar, gente. Tem problema. Tá um pouco pequeno. Seria o terceiro, né, caso? Seria o quê? O terceiro caso aí, também pequeno pra ver de junção. Desculpa, você tem razão. Tá horrível, né? Isso aqui é o famoso silogismo disjuntivo. Terceira regra aqui, né? Isso. Silogismo disjuntivo. Como, né? Você só precisa das abreviações, tá? Não se preocupa com isso, não. Se eu não me engano. Bom, normalmente eu dou uma referência disso aqui na prova, mas eu também tenho algum slide que tem essa tabela aqui, tá? Mas eu não lembro agora qual que é. Depois vocês dão uma olhada lá, se não tiver, eu colo nos arquivos do Teams aqui. Mas então, linha o quê? Linha 4 e 6. Olha só, a linha 4 foi a única que a gente não tinha usado ainda, né? Linha 4 com a linha 6 dá o quê? Olha só, eu tenho um ou. Basicamente eu descobri o quê? Que Dunga ou Ricardo Teixeira Ricardo vão ser demitidos. Dunga ou Ricardo vão ser demitidos. Mas eu sei que o Ricardo não vai, certo? Não vai. Então, quem que vai ser demitido, certo? É um ou outro. Eu já sei que um deles não é, então tem que ser o outro. Certo? Então, B. O que é isso aqui? Silogismo disjuntivo. Então, vamos lá. Silogismo disjuntivo na linha 4 e 6. Olha onde eu cheguei, gente. Acabei de chegar em D. D era a conclusão que eu queria chegar. Essa era a conclusão do exercício. Certo? Então, o que eu fiz? Eu provei, demonstrei por dedução natural, né? Se você colocar CQD, né? Se você. Eu demonstrei por dedução natural que isso aqui é verdade. Não precisa colocar isso aqui, não, tá? Vou até apagar, porque. Mas você precisa responder o exercício. A pergunta era: o argumento é válido? A resposta é sim. Argumento válido. Então esse argumento realmente é válido. Esse argumento aqui, cadê? Esse argumento aqui, ele é válido.
Ele está bem formado, ou seja, ele sempre é verdade. Sempre que as premissas são verdade, a conclusão vai ser verdade. Não tem nenhum furo, nenhum buraco. Olha como é bom esse argumento, olha como é bom esse método, cara. Você tem 1, 2, 3, 4 variáveis diferentes. Você tem que fazer uma tabela verdade de 16 variáveis. Ia ser um trabalheiro do cão, certo? Olha o tamanhozinho da solução desse exercício. Muito menor. Tudo bem, a gente fez devagar. Mas se você tiver o traquejo do negócio, você faz isso muito mais rápido. Certo? Muito mais rápido. Melhor que isso, não só. Deixa eu botar em rosa, vai. Não só eu provei que D é verdade, eu consegui demonstrar outras coisas que são verdade também. Ó. Demonstrei que não B é verdade, por exemplo, também. Certo? Ou seja, eu demonstrei também que. O que era não B para mim? B para mim era o Brasil vai vencer a partida. Então, eu acabei de demonstrar para você que o Brasil não vai vencer a partida. Né? Segundo esse argumento, pelo menos não. Né? Esse tipo de dedução é uma coisa que a tabela da verdade não te dá. Ela não te dá com muita facilidade. Mas aqui dá. Aqui dá. Tudo bem, gente? Essa é a cara de uma solução de dedução natural. É assim que você pensa, tá? Querendo ou não, natural ou não, ou óbvio ou não, é assim que a gente faz na nossa cabeça, certo? A gente usa muito modos pollens, modos tollens, eu uso o tempo todo esses negócios, certo? Eu tenho duas ideias, eu junto elas e eu sei que as duas são verdade ao mesmo tempo. A gente faz muito, cada um desses, tá? Cada um desses a gente faz muito na nossa cabeça. O tempo todo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só para esclarecer, bem esclarecidinho. Obrigado. Bem esclarecidinho. Isso aqui não cai na prova, mas cai na segunda, certo? E é um negócio que a gente vai começar a falar. É o das. Então, fica registrado aí. Guarda essa informação. Depois você vai assistir de novo a próxima aula. Depois da prova, você volta para essa aula e assiste de novo para você garantir que você está sabendo. Professor, diga. Rapidinho ali. Volta ali de novo na onde a gente estava. Aqui? Aonde que tá em cima aí do mouse aí, ó. O barra D, né, no caso. Aqui? A gente sempre coloca isso aí porque é o que a gente quer, né? A conclusão. Isso. Você não pode colocar a sua conclusão no meio das suas premissas, certo? Isso é um engano lógico, é um erro lógico que se chama petição de princípio, tá? Se você quiser um termo técnico do negócio. Petição de princípio é você parte de um pressuposto e mostra que esse pressuposto é verdade, certo? É um erro bem comum. Né? A gente faz muito isso, certo? Eu posso dar um exemplo depois, prático, de como a gente faz isso. Todos os exemplos que eu consigo pensar são polêmicos, então às vezes eu não gosto de dar muito exemplo prático. Então deixa pra lá. Outra coisa, ali ó, a gente já chegou na conclusão, na linha 7. Aí a gente não tem que apagar e transformar ela em conclusão? Não, você não precisa apagar nada, cara. Digamos que você fez uma linha. Esse exercício ele é bem comportado, vamos dizer assim, certo? Olha só, eu usei todas as minhas premissas, uma de cada vez, tá vendo aqui? Inclusive uma coisa importante, se você usou uma premissa uma vez, você pode usá-la de novo, tá? Não tem nada que te impede. Porque isso aqui é verdade quantas vezes você quiser usar, entendeu? Eu usei a linha 4 já, posso usar ela de novo? Quero usar ela de novo? Pode. Nesse exercício, por coincidência, porque ele é um exercício bem comportadinho e feito para ser um exemplo bem iniciante, assim, não iniciante no sentido de fácil, mas bem exemplar, né? Um exemplo bem exemplar. A gente usa cada linha só uma vez, tá? O resto aqui, cara, você não precisa apagar. Eu fiz uma linha que eu acabei não usando. Eu tava meio que tentando aplicar as regras, apliquei uma regra aqui que meio que não levou em nada. Precisa apagar ela? Não precisa. Deixa ela aí que não me importa, certo? Normalmente suas soluções não vão passar de 10 linhas, sabe? Eu tô na 7 aqui. Raramente passa de 10, 12. Se chegar em mais de 20 linhas, provavelmente você fez alguma coisa errada, tá? Provavelmente, tá? Não garanto nada. Mas normalmente é assim. Que mais? Então, respondendo a sua pergunta de novo, né, só para reforçar, a tua conclusão, como é que eu sei onde está a conclusão no meu exercício? Normalmente no argumento, a conclusão, o cara vai escrever portanto, né, ou então por isso, dado todas essas considerações anteriores que eu fiz, né, nesse sentido. Dado todas essas considerações anteriores que eu fiz, conclusão está aqui.
Tá? E é assim que você sabe o que vai ser premissa para você e o que vai ser conclusão para você. A conclusão você não mistura com as premissas, tá? Não mistura com as premissas. Você nunca vai usar esse D aqui sozinho nas tuas contas. Você quer chegar nele. Eu quero chegar nele, eu não quero usar ele para nada. Se eu usar ele para alguma coisa, é o que eu chamei de petição de princípio, tá errado. Tá? Por mais tentador que seja, né? Mas eu não posso, certo? Eu quero chegar nisso aqui. Eu quero chegar nisso aqui baseado nas coisas que eu sei que são verdade e nas regras que eu tenho. Só isso. Você não pode pular passo, justifica todas as suas linhas e aí, sucesso. Nos outros exemplos eu vou lembrando mais recomendações e dicas e tal. Mas acho que esse exemplo ele tem uma cara muito boa, né? Ele é bem direto, é rápido, evidente. Você perguntou mais alguma coisa que eu não respondi? Eu tô pensando, o que mais que eu posso falar a respeito disso? Não, eu tinha falado do 7 ali, ó. Ah, Tem a 7. certo, tem. É essa conclusão, não é? Sim. Aí eu Conclusão. o apagar que eu falei era referente ao, entendeu? Fazer o 7, apagar e colocar aquele C cortado lá. Ah, você pode fazer isso, cara. Se você quiser, tipo, você percebeu, né? Que, opa, essa linha aqui é a conclusão. Então, ao invés de colocar 7, você quer chamar ela de conclusão? Tanto faz, cara. Sim. Ah, Pode ser, pode ser. Mas não precisa. tá. Não precisa. Esses números aqui, na verdade, só estão aqui para organização, certo? Para fim de eu bater o olho e me organizar, certo? Porque, especialmente na hora de escrever isso aqui, certo? É muito chato se você. Você se perde, cara. Sem essa numeração aqui, ela é muito importante. Ela te ajuda pra caramba. Porque depois você vai se perder, né? Sem ela. Mas não precisa mudar nada, cara. Chegou aqui, acabou o exercício. Ah, mais uma coisinha só pra terminar. Se tivesse mais coisa pra fazer, preciso continuar? Ah, eu percebi que tem mais uma regra. Tinha mais uma regra. Não tem, tá? Nesse caso, eu acho que não. Mas tinha mais uma regra que eu não percebi. Ah, podia fazer adição aqui. Posso fazer adição? D ou B, por exemplo. Podia fazer essa adição aqui? Podia, mas, né? Porque se eu tenho que D é verdade, D ou B é verdade, não é isso que é a adição disso? Mas não precisa, certo? Eu cheguei na minha conclusão para o exercício. Não importa que tem mais coisa que dava para fazer. Ah, dava para. Eu não usei essa linha, né? Não tem problema. Chegou na conclusão, acabou o exercício. Se você não usou uma linha, quer dizer que essa linha seria. Se eu não tivesse usado essa linha, quer dizer que o meu argumento não tá muito bem formadinho, né? Eu podia ter apagado ela. Ele é um argumento válido, mas é um argumento com uma coisa redundante, né? Com coisas inúteis nele. Mas assim, chegou na resposta, terminou, só não esquece de escrever a conclusão, certo? Sim, o argumento é válido. Isso que é importante, tá? É importante só para. Você sempre tem que responder a pergunta, né? Você não pode chegar na resposta e assumir que a pergunta está respondida. Deixa claro, escreve por extenso. Se eu estou perguntando qual porta leva para a liberdade, você tem que escrever tal porta leva para a liberdade, sabe? Não adianta você escrever, resolveu o exercício, escreve lá, linha 3. Tem muita gente que faz isso. O que é linha 3? Linha 3 não é resposta, cara. Linha 3, a resposta é a estrada de mármore leva para. Sabe? Mais isso, sabe? Mais essas observações de forma mesmo de resolver para você não se perder, para você dar a informação completa. Mas tirando isso, não tem muito erro, não. Tudo bem, gente? Alguma dúvida a mais? Pode falar. Se não, acho que nós podemos estar. Pode ficar por aqui por hoje. A aula de hoje não cai na prova, mas cai na outra. Não cai na prova da semana que vem.